pobreza e a miséria. Duas questões humanas: a pobreza e a miséria. Miséria e pobreza, ou pobreza e sofrimento. Talvez seja um par melhor. Pobreza e sofrimento são duas situações de fronteira da sobrevivência, da experiência humana. E o ser humano teve tantas gerações desde a primeira Eva, desde os primeiros. São milhares de gerações de seres humanos. E muitas populações experimentaram a pobreza e o sofrimento. O sofrimento, ele é experimentado por todos, a pobreza é experimentada por alguns, ou também experimentada por todos, mas em momentos específicos, ou talvez não, talvez haja pessoas que nunca tenham experimentado a pobreza, mas o sofrimento sim. Então, pobreza é diferente de sofrimento. Uma pode ser causa da outra, são duas situações da literatura. Quem leu Os Miseráveis, daquele escritor francês, é uma obra extremamente interessante que associa o sofrimento com a pobreza e a pobreza com o sofrimento. Mas ao mesmo tempo é um par que pode proporcionar virtudes. Se você pensar no budismo, que é uma experiência religiosa oriental, onde a pobreza e o sofrimento elas são experiências iluminadoras, experiências edificantes, experiências transformadoras. Se você também pensar São Francisco de Assis, na literatura, entre outros, alguns santos que experimentam a pobreza e o sofrimento como parte de seu aprendizado do que é ser o ser humano. Mas ao mesmo tempo, a pobreza e o sofrimento são duas situações que a maioria das pessoas tentam evitar, por exemplo, porque na pobreza e no sofrimento o sexo é sempre ruim, se as duas coisas estiverem juntas, principalmente, porque o sexo na pobreza não é tão ruim assim. É muito comum a gente ver o amor entre os moradores de rua, pessoas que moram juntos num colchão debaixo de uma marquise, no canto de uma igreja, e você vê uma pessoa chamando a outra de amor, e dormem juntas e trepam e estão ali fazendo amor e vivendo. A pobreza ela não impede o sexo, mas o sofrimento impede, a não ser em experiências que beiram o doentio, aquelas experiências em que a pessoa come parte do órgão sexual durante o ato sexual, come parte do seu próprio órgão sexual. Existem muitas coisas que acontecem. Os seres humanos são animais complexos e a pobreza e o sofrimento, quando eles surgem juntos, eles são devastadores. E muitas pessoas morrem diante desse conjunto, dessas duas situações, se elas acontecem juntas. Se elas acontecem juntas, elas são rosas com muitos espinhos.
E é só pensar a situação do Nordeste do Brasil na década de 50 e 60, com as secas, com os conflitos agrários absurdos que haviam lá, e o êxodo, as pessoas fugindo para as cidades do Sudeste, o sofrimento terrível, a pobreza terrível, narrada na literatura do Nordeste, é carregada de descrições dessa relação entre sofrimento e pobreza na constituição do povo brasileiro. E aí o Brasil, especificando essa relação de pobreza e sofrimento, o cinema brasileiro ele é um registro muito contundente dessa relação. O filme Pichote é um filme do Brasil de 1983 e é um filme onde a associação de pobreza e sofrimento ela emerge na própria infância, a infância brasileira. Grande parte da infância do Brasil, das crianças do Brasil, elas experimentam ou experimentavam na década de 80 a relação próxima entre pobreza e sofrimento. E que tipo de pessoa surge dessa relação? Que tipo de ser humano surge? Se você pegar os espartanos, que lançavam para o campo de batalha seus filhos ainda muito jovens, contando apenas com armas de mão e astúcia, o sofrimento de viver sozinho ou viver na guerra, a pobreza que é a guerra também, a guerra é uma situação de pobreza. As pessoas que defendem a guerra, essas pessoas elas não entendem a situação de pobreza que a guerra pode trazer. Sofrimento e pobreza é o que sobra depois de uma guerra. No lugar onde a guerra acontece, principalmente. Porque a maioria das guerras são pensadas num lugar e acontecem em outro lugar. A sociedade humana é complexa. Será que haverá pobreza e sofrimento entre os robôs? Será que a inteligência artificial terá que reproduzir situações de pobreza e de sofrimento para poder emular, simular, para poder imitar a cognição humana? Já que a cognição humana ela tem uma estrutura que também acontece mediante o sofrimento e mediante a pobreza. A morte, ela é um momento onde essas duas coisas acontecem, estão juntas ali, o sofrimento e a pobreza. A pobreza do corpo humano, o corpo humano que abriga os pensamentos, a emoção, a identidade, a pessoa, o CPF. Esse corpo, ele morre muito pobremente. O desligar, quando se desliga, todo o funcionamento, a fisiologia, ele fica pobre, totalmente pobre. E o sofrimento acontece não nele mais, mas acontece fora dele. As pessoas. O ser humano ele desenvolveu a capacidade de sofrer pela morte do outro. Seja qualquer outro que seja um bandido, se você vê o cadáver de um bandido,
o pior dos bandidos, o cadáver dele vai gerar um sofrimento porque é um ser humano, de alguma forma. As razões de se ser um marginal, um monstro, um psicopata, elas têm uma raiz social também. Então nós compartilhamos da experiência do assombro diante do cadáver do outro. E na pobreza os cadáveres se multiplicam, eles crescem de número. Em lugares muito pobres do Rio de Janeiro, eu me lembro de imagens de pessoas transportando cadáveres em carrinhos de obra, cadáveres que amanheciam nas ruas. As pessoas desciam, os cadáveres desciam do morro, eles em cima de carrinhos daqueles de construção, de levar tijolo. A pobreza e o sofrimento. Lembrando disso, tem um filme nacional chamado Mineirinho, Vivo ou Morto, de 1957. É um filme que trata dessa relação da pobreza e do sofrimento. O cinema tem isso, se pensar. Talvez essas duas coisas possam ser resolvidas juntas também. Talvez resolvendo a pobreza, eu, nós, você, a gente resolva um pouco o sofrimento. Talvez resolvendo o sofrimento, por exemplo, o sofrimento das pessoas que não conseguem partilhar, dividir coisas, ou o sofrimento dos maníacos pelo dinheiro, que ocupam cargos públicos, sofrem porque não conseguem parar de acumular dinheiro. Talvez se esse sofrimento for resolvido, a pobreza também seja. Então, pobreza e sofrimento estão na fronteira da experiência humana. São temas. Na escola, não são assuntos temáticos, mas numa perspectiva humanista, a pobreza e o sofrimento são dois temas filosóficos muito importantes de a gente meditar.